Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Hoje estamos aqui para trazer uma coisa muito diferente, uma coisa também que é muito importante. Então, o que é que nós queremos fazer? O nosso desejo seria mesmo que este vídeo fosse na forma de live, mas por questões de disponibilidade de tempo, melhor preferimos dar desta forma. Então, hoje o que é que nós queremos fazer aqui? Hoje nós queremos resolver o exame do IFP 2023 de português. Então, como eu estava acabamos de deixar aí o vídeo de preparação de português, última parte. Então, para quem já assistiu primeira, segunda, terceira até a última parte, então já está preparado para resolver qualquer exame. Então é por isso que aqui nós queremos demonstrar como fato de que sim, verdadeiramente vocês já estão preparados todos em relação a este assunto. Então vamos fazer junto a resolução do exame. Qualquer inquietações que tu achares que algo não está bem, pode deixar seu comentário e nós poderemos conversar acerca disso. Mas este vídeo seria muito melhor, mais bom, se fosse live, enquanto vocês outros comentam no vídeo. E eu gostaria muito de ver qual foi o vosso impacto ou qual foi o resultado depois de vocês terem assistido os vídeos de preparação. Então gostaria de saber se verdadeiramente vocês poderiam acertar esse exame ou não. Mas por questões de tempo, para nós não perdermos tempo, vamos fazer aqui. Eu não gostaria que fosse eu a dar a resposta de cada exame ou de cada pergunta. Gostaria que fosse mesmo as pessoas que assistem ou que já assistiram os vídeos de preparação para ver qual é o nível de aprendizagem que já adquiriram ou se entenderam o que foi transmitido ou não. Mas por questões de tempo vamos fazer desta maneira. Primeira coisa, nós temos aqui o exame de 2023, tem duração de 120 minutos. Então nós vamos aí tentar resolver o tempo necessário que for possível. Então aqui nós, além de, não vamos chegar aqui apenas dizer número 1, opção B, número 2, opção C. Não. Aqui o objetivo é de transmitir conhecimento também através deste exame. Então preste atenção, se ainda não se inscreveu no canal, faça questão de se inscrever no canal e nós poderemos saber que verdadeiramente vocês estão interessados nesses tipos de conteúdos. E partilhe para o seu amigo mais próximo e isso poderá lhe ajudar bastante. E se não assistiu os 3 vídeos que acabei de mencionar sobre preparação, o PUI, MFP português, primeira parte, segunda, terceira e a última. Então faça a questão de dar pausa e ir assistir os 3 vídeos e voltar a assistir este. Então se inscreva no canal, partilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu comentário se caso haja uma inquietação relativamente a este vídeo e nós poderemos falar acerca disso. Então vamos aqui. Como eu estava a referir, o meu objetivo não é de dar apenas resposta, mas sim é de te levar você a entender por que a resposta certa é tal e tal. Então é assim como nós vamos preparar, porque se trouxermos apenas, por exemplo, número 1, opção B, número 5, opção C, e tu não saberás qual é o motivo que nos leva a escolher esta opção, ou qual é o motivo que nos leva a escolher esta opção. Então tu tens que saber por que a opção X é a opção certa e as outras estão erradas. Então é assim como tu poderás estar capacitado relativamente a este assunto. Vejamos aqui, temos um texto, então vamos acompanhar juntos. Não adianta responder as perguntas do texto sem que tu tenhas primeiro lido o texto e compreendido. Então este vídeo é como fosse live, só que prontos, as condições não permitem por causa de tempo e tudo mais. Mas nós vamos tentar da melhor maneira para poder cada um que assistir este vídeo saia com algum conhecimento e entendimento. Então nós aqui não queremos apenas trazer resposta, mas se queremos trazer explicação da resposta. Então vejamos aí, temos esse texto: cinema
e a sala de aulas. Então, primeira coisa, quando tu estás na sala do exame, quando tu pegas um teste, um exame de português, tu tens que compreender primeiro o tema. Então, se tu não compreendes aliás, o título do texto, é melhor não ler o texto. Não adianta ler o texto antes que tu compreendas o tema. Então, o título, o que é que vem fazer? O título vem nos avisar acerca daquilo que vai se falar durante o texto. Então, é necessariamente que tu entendas o título. Então, o título aqui é o seguinte: Cinema e a sala de aula. Então, aqui temos dois assuntos. Temos cinema e a sala de aula. Então, quer dizer que alguma coisa, quer dizer, há uma comunhão entre cinema e sala. Quer dizer, são dependentes. É como fosse um ajuda o outro. Cinema e a sala de aulas. Um dos desafios dos professores é utilizar o cinema como um meio de construção de conhecimento. Aí está claro. Um dos desafios dos professores é utilizar o cinema como um meio de construção de conhecimento, de sentidos e significados, instrumentalizando os alunos para se tornarem espectadores de cinema e não menores consumidores de filmes. Então, instrumentalizando os alunos para se tornarem espectadores de cinema e não menores consumidores de filmes. O aluno compreenderá melhor um filme se entender como é feito. Para isso, o professor deve transformar os filmes em objetos de pesquisa na sala de aula, superando a imagem de ilustração do conteúdo ou simplesmente uma distração para dias de chuva. Repitamos, para isso, o professor deve transformar os filmes em objetos de pesquisa na sala de aula, superando a imagem de ilustração do conteúdo ou simplesmente uma distração para dias de chuva. Então, aqui está a dizer o seguinte: o professor deve ajudar os alunos a verem um filme como fosse algo de ensino. Aliás, que não fosse exatamente algo de ensino, mas de pesquisa, a não ser que seja como fosse algo de distração ou divertimento no momento de chuva, incentivando assim o aluno a tornar-se um espectador mais exigente e crítico, propondo relações de conteúdo e linguagem do filme com o conteúdo escolar. Para Till, há um espectador normal e o outro analista. Então, aqui nós temos dois espectadores relativamente ao filme. Existe o espectador normal e o analista. O normal percebe, vê e ouve o filme sem desígnio particular. Está submetido ao filme, deixa-se guiar por ele. Para ele, o filme pertence ao universo de lazer. Esse é o normal, é o espectador normal. Agora vamos ao analista. O analista, conscientemente ativo, de maneira racional e estruturada, olha, ouve, observa, examina tecnicamente o filme, espreita, procura indícios. Submete o filme a seus instrumentos de análise, as suas hipóteses. Para ele, o filme pertence ao campo da reflexão, da produção intelectual. O conhecimento não pode ser transmitido ao aluno como se fosse uma caixa, onde o saber é depositado pelo professor, mas construído a partir de situações vividas pelo sujeito. Então, o que nós temos notado é que os professores transmitem conhecimento como caixa. Chegar na sala de aulas prontos. Livro é isso, mais aquilo, caneta é isso, mais aquilo, deu definições e saiu da aula. Enquanto que aqui está-se a referir que deve ser algo que o aluno viveu, a partir da qual que o aluno deve aprender. Então, é daí que o aluno toma conhecimento. O saber não é hereditário,
e nem resultado do meio físico ou social, mas de uma interação radical entre o mundo do sujeito e o mundo do objeto. Sujeito é a pessoa, objeto é o contato que a pessoa tem com a coisa. Interação ativa pela ação do sujeito. Quem diz isso é o Becker. O Becker diz que o saber não é hereditário, quer dizer, o saber não se transmite de pai para filho. Se seu pai foi inteligente, então automaticamente tu tornas inteligente. Para o Becker, atenção, é uma opinião. A aprendizagem ocorre a partir da ação dos sujeitos sobre os objetos, onde o sujeito é aquele que está em busca do conhecimento e o objeto aquilo que se quer conhecer. E a ação exercida pelo sujeito sobre o objeto é sempre uma interação. Então, nós estamos a verificar que existe o sujeito, que é a pessoa, objeto é a coisa que quer ser aprendida. E o exercício é a interação. A função do professor é proporcionar momentos de ensino-aprendizagem, medindo o contato deles com o conhecimento, mas permitindo que descubram as coisas por si. Veja só, aqui o objetivo é que o professor deixe o aluno descobrir as coisas por si. É isso que nós queremos fazer aqui nesta aula. Então, nós queremos deixar que vocês descubram as coisas por si. É por isso que eu estava a dizer que seria mais melhor que essa aula fosse live, para que deixasse vocês dar o comentário acerca da opção correta e a opção errada. Vamos continuar. O mais importante é o processo de construção do conhecimento, em que o conteúdo deve ser visto como... Atenção, temos uma falhazinha aqui. Visto como, está tudo junto, não foram separadas essas duas palavras, como um meio e não como o objeto para que o aluno se desenvolva. A aprendizagem ocorre no âmbito do contexto social em que o aluno está inserido. Para Becker, aprende-se porque se age e não porque se ensina. O ensino não pode mais ser visto como transmissão de conhecimento. Estamos juntos. A fonte da aprendizagem é a ação do sujeito, ou seja, o indivíduo aprende por força das ações que ele mesmo pratica. Aprender a aprender. Mídias na educação, a pedagogia e a tecnologia subjacentes. Adaptado de 2017. Então, nós acabamos de ler o nosso texto. Acabamos de compreender aí. Depois de tu leres o texto, tens que ter a mínima ideia do texto. Então, você não pode ler o texto e adiantar responder as perguntas antes que tenha primeiro o entendimento do mesmo. Então, nós percebemos que no texto fala-se acerca dos filmes como objeto interativo, não como uma diversão. Mas sim, também fala-se aí do ensino para que não se transforme algo como caixa. O aluno chegar na sala de aula, ser dado o conhecimento e pronto, já aprendeu. Não. Ele deve descobrir as coisas por si. Então, vamos aqui começar a responder as perguntas. Número 1. Um dos desafios dos professores é utilizar o cinema como meio de construção, respectivamente de... Atenção, quando tu estás no exame, quando tu estás a responder perguntas relativamente ao texto, quando se diz respectivamente, quer dizer de ordem crescente. Se a coisa começou com A, B, C, deve ser A, B, C. Se você encontrar numa resposta onde está tudo ao contrário, mas o que tu queres é exatamente isso automaticamente está errado. Então, vejamos, os desafios dos professores é utilizar o cinema como meio de construção, respectivamente de, quer dizer, seguir a ordem do texto. Vejamos, a ordem do texto qual é? Um dos desafios dos professores é utilizar o cinema como um meio de construção de, primeiro encontramos conhecimento,
a seguir sentidos e por fim significados. Então, na opção onde nós vamos encontrar ao contrário que isto, atenção, ainda que seja isto que está no texto, está errado. Quando se diz respectivamente, quer dizer de ordem, assim como está no texto. Então, se encontrarmos uma opção onde diz significado, depois vê sentido e depois conhecimento, isso não é respectivamente. Isso é ao contrário. Então, vamos ver qual é a opção correta. Opção A, conhecimento, sentidos e significado. Veja só que é a linha A que nós encontramos. Vejamos as outras linhas. Sentidos, conhecimento e significado. Veja que aqui está ao contrariado. Enquanto no texto a primeira coisa que aparece é conhecimento, a segunda é sentido e por fim vem significado. E aqui está pervertido. Então, logo estar pervertido, as outras opções não estão corretas. Por quê? Não estão de uma maneira respectiva. Então, quando se diz respectivamente, é seguir a ordem. Então, a opção correta é a opção A. Segundo o texto, qual é a condição para o aluno melhor compreender um filme? Vejamos. Segundo o texto, qual é a opção correta que nos indica que o aluno entendeu o filme? Vejamos aqui. O aluno compreenderá melhor um filme se entender como é feito. Então, vejamos nas opções, qual das opções é certa. Segundo o texto, compreender todas as personagens. Não. Se tu compreendes as personagens, isso não quer dizer que você compreendeu como é feito. Perceber o processo de produção. Exatamente. Perceber o processo de produção. É como é feito. Produzir o vídeo é como é feito. Vamos ver as outras. Vê-lo tantas vezes quanto necessário. Isso não é ver como é feito. Vê-lo acompanhando pelo seu professor. Isso não é ver como é feito. É a opção B, a opção correta. Ver como é feito é mesmo que dizer perceber o processo de produção. Para Till e Till, o espectador normal usa filmes como instrumento de... Então, nós, quando estávamos a ler aí, tínhamos dois espectadores. Tínhamos o normal e tínhamos o analista. Nós vimos que o normal olha como filme como fosse algo de diversão para momentos de chuva. Então, aqui está-se a falar do normal. A linha A, diversão. Muito certo. O normal vê como fosse diversão. Não vê como estudo, nem inserção, nem pesquisa. 4. Em que campo de produção o autor considera que o espectador analista enquadra o filme? Agora aqui estamos com o homem analista. Então, nós vimos que o analista ele vê como fosse algo de pesquisa. Algo de pesquisa intelectual. Vejamos se temos a opção certa aqui. A. Artístico, errado. Cultural, errado. Intelectual, muito certo. Pessoal, vamos confirmar para que vocês vejam que é isso que está mesmo no texto. Vejamos aqui, está aqui o analista, conscientemente ativo de maneira racional e estruturada, ouve de análise as suas hipóteses. Para ele, o filme pertence ao campo da reflexão da produção intelectual. A opção certa, intelectual, é a opção C. Prossigamos. O conhecimento não pode ser transmitido ao aluno como se fosse uma caixa. Estamos aí. Que ideia está implícita à afirmação? Exatamente. Tu tens que ser capaz em transformar ideia de uma frase em outra ideia, mas não perder o sentido da frase. Vejamos aqui, o conhecimento não pode ser transmitido ao aluno como se fosse uma caixa. Então, quando nós transmitimos o conhecimento ao aluno como fosse uma caixa, o que acontece para o aluno? Vejamos aqui, a linha A. O aluno anda distraído. Isso não é verdade. O aluno não aprende. O aluno possui saberes. Não é verdade que o aluno possui saberes quando nós transformamos o conhecimento ao aluno como fosse uma caixa. O aluno rejeita saberes. Claro que a opção certa é a opção B. O aluno não aprende. Quando nós transmitimos a informação como uma caixa, o aluno não aprende. Opção 6. Vejamos, segundo o texto, o sujeito da aprendizagem é aquele que, exatamente, segundo o texto,
O sujeito da aprendizagem, a pessoa que aprende, é aquele que faz o quê? Vejamos, vamos procurar onde é que está o sujeito. A aprendizagem ocorre a partir da ação dos sujeitos sobre os objetos, onde o sujeito é aquele que está em busca do conhecimento. O texto está dizendo que o sujeito é aquele que está em busca do conhecimento. Estamos no número 6. A opção A. Achou o conhecimento. Busca o conhecimento. Ignora o conhecimento. Usa o conhecimento. Então, nós vimos que é aquele que busca o conhecimento. Opção certa, opção B. 7. De acordo com o texto, o referente do objeto da aprendizagem é aquilo que se quer. Então, aqui deixamos o sujeito, estamos com o objeto, a coisa que se quer aprender. Segundo o texto, o objeto é aquilo que o quer. Então, onde o sujeito é aquele que está em busca do conhecimento e o objeto, aquilo que se quer conhecer. Então, já temos aí a resposta. O objeto é aquilo que se quer aprender. É aquilo que se quer confirmar, conhecer, desbloquear, descobrir. Conhecer, opção B. Esse vídeo seria muito bom se fosse live, porque isso poderia me ajudar muito a saber que verdadeiramente vocês estão preparados ou não. Mas pronto, por questões de tempo, nós vamos usar este meio. Não vamos ficar parados por impedimentos de tempo. Vejamos aqui, número 8. A ação exercida pelo sujeito sobre o objeto é sempre uma interação. Que significa? Então, nós sabemos que o que o sujeito faz para aprender é uma interação. Então, qual é o sinônimo de interação? Em outras perguntas. Então, tu tens atenção, quando tu estás a resolver texto de português é apenas questões de gramática. Então, ação exercida é sempre uma interação. Que significa? Então, será que comunicação é interação? Difusão é interação? Imaginação é interação? Ou intromissão é que é interação? Exatamente que, claro que quando você querer se interagir com alguém, vai usar a comunicação. Mas a intromissão é que é mais adequado para este contexto. Comunicação é comunicar-se, falar, enquanto que intromissão está mais ligado com interação. Então, a opção certa é a opção D. Número 9. Como Becker, citado no texto, explica o processo de aprendizagem. Então, Becker, ele tem uma maneira que ele explicou acerca do processo de aprendizagem. Vejamos o que ele disse em relação ao processo de aprendizagem. O saber não é hereditário e nem resultado do meio físico ou social, mas de uma interação radical entre o mundo do sujeito e o mundo do objeto. Interação ativa pela ação do sujeito. Então, Becker está a dizer que o conhecimento não é hereditário. Então, estamos aí no número 9. O que é que o Becker propôs? Aprendizagem. A pessoa aprende quando quer. Resultado de ações, resultado do ensino, resultado do estudo, resultado da leitura. A opção certa é a opção A. Claro que o indivíduo aprende através do resultado de ações, não do ensino, não do estudo, não da leitura. Então, para Becker, atenção, é uma opinião segundo o Becker, por isso ele foi citado no texto. Mas segundo o texto que nós estamos a ler, a opção certa é a opção A. Ali é número 10. Como classifica o texto tendo em conta o conteúdo do mesmo? Como classifica o texto? Atenção, esse texto está muito simples. Nós, se formos a perceber aqui, o Becker tem a sua opção, o texto está a falar acerca da sua opção, então está a tentar convencer o pessoal a aderir à ideia de que o estudo, o conhecimento não se transmite como uma caixa. Então, está a tentar despertar as pessoas, convencer as pessoas, não está a explicar, mas sim está a tentar, e este aqui não é um texto narrativo, não conta nenhuma história aqui. Aqui não está-se a contar a história. Vejamos quais são os textos que nós temos. Descritivo.
Descritivo, nós sabemos que texto descritivo é aquele que descreve algo, descreve personagens, descreve lugares, descreve o mundo. Então, esse texto verdadeiramente não está a descrever a ninguém. Opção A está muito errada. Texto expositivo argumentativo. Para quem assistiu às aulas sabe o que é texto expositivo argumentativo. Ele tenta convencer a pessoa a aderirem à ideia. Se nós formos a ler o texto, é exatamente o que está a acontecer. Está-se a falar do ensino e aprendizagem para convencer as pessoas de que o conhecimento não deve ser transmitido em forma de caixa, porque muita gente trata de transmitir o conhecimento como fosse caixa. Então, aqui até chegou-se ao momento de citar-se o Beca, porque o Beca ele tem uma opinião e o Till também tem uma opinião acerca dos estudos. Então, está a convencer. A linha C, expositivo explicativo. Texto expositivo explicativo é aquele que explica. Nós vimos aí, eu trouxe 2 textos diferentes para que vocês entendam. Um falava sobre império futebolístico, o outro falava sobre uma doença, explicando o que ela é, como que se transmite e maneira de tratamento. Então, se formos a entender esse texto, nem fala de explicação, mas se está a convencer narrativo, isso não é uma história. Então, a opção certa é a opção B, é o expositivo argumentativo. O aluno vai compreender melhor um filme se entender como ele é feito. Segundo o texto, qual das opções equivale à frase? Exatamente. O aluno vai compreender melhor um filme se entender como ele é feito. Em outras palavras, o que é que nós podemos dizer relativamente a esta frase? A. Ilustrar o conteúdo do filme como uma distração para os dias de chuva. Não, isso não é compreender o filme. Instrumentalizar os alunos para se tornarem consumidores dos filmes. Tornar os alunos nos espectadores menos exigentes e críticos. Menos exigentes, não. Essa opção não está certa. Transformar os filmes em objetos de pesquisa na sala de aula. Instrumentalizar os alunos para se tornarem consumidores dos filmes. Transmitir os filmes de objetos de pesquisa na sala de aula. Então, vejamos o que o texto diz relativamente a isto. Para melhor entender o filme, vejamos. O aluno compreenderá melhor um filme se entender como é feito. Para isso, o professor deve transformar os filmes em objetos de pesquisa na sala. Exatamente. Deve transformar em objeto de pesquisa. Então, vejamos qual é a opção certa. Transformar os filmes em objeto de pesquisa na sala de aula. Opção D. Número 12. Saber não é hereditário. O que o autor do texto pretende dizer com esta afirmação? Saber não é hereditário. O que o autor pretende dizer com este assunto? Vejamos. A. Existem pessoas predestinadas a saber. Isso não. O autor não quis dizer com isso, não quer dizer com essas coisas. Apesar que exista um campo em que seja isso possível. Mas segundo o autor, a ideia dele não é esta. Mas pode ter alguém que tenha uma ideia similar. Mas segundo o texto e o autor, não se trata disso. O saber é resultado de uma interação ativada pela ação do sujeito. Ficamos com esta opção por enquanto. Os filhos só herdam a sabedoria dos pais. Aliás, os filhos só herdam a sabedoria dos pais. Não é hereditário. Isso não é certo. Os filhos adquirem a sabedoria se os pais tiverem muito conhecimento. Isso não é verdade. Então, a opção certa é a opção B. O saber é resultado de uma interação ativada pela ação do sujeito. 13. Estamos na primeira página e já estamos aí para terminar a primeira página. Então, vejamos. 13. De acordo com o texto, que função desempenha o professor no ensino de aprendizagem? Exatamente. De acordo com o texto, qual é a função do professor para ensinar? O professor é um ditador?
Claro que não. Se for um ditador, vai transmitir a informação como o conhecimento como fosse uma caixa. Porque ditador é aquele que dita as leis. Só chega, diz você faz isto, aquele, faz aquilo. Então, não é ditador. Ditador, segundo o texto, o professor não pode ser ditador. Mediador. Por enquanto ficamos com a opção. Mediador é aquele que está no intermédio. Quer dizer, está no meio. Quer dizer, para que haja ou aconteça a coisa, eles estão no meio para poder ligar as duas coisas. Meditor. Essa opção C, meditor, é uma palavra quase que não existe. Agora, se fosse medidor, aí sim. Agora, meditor, essa palavra quase que não existe. Protagonista. Protagonista, nós sabemos que protagonista no texto narrativo é aquele narrador principal, que toda a ação é só para ele. Enquanto que aqui o texto está nos ensinar que o professor não pode ser protagonista, não pode ser ele o centro da aprendizagem. Então, opção A e opção D ficam de fora. Ficamos com mediador e meditor. E a palavra meditor não existe. Ficamos com mediador. Porque ele vai ficar no meio entre o conhecimento e os alunos. Então, ele apenas será um meio de passagem do conhecimento. Não será o centro do conhecimento. É por isso que nem pode ser ditador, não pode ser meditor, nem pode ser protagonista. Mas sim pode ser mediador. Vamos para número 14. Então, nós temos que terminar este exame ainda hoje. Então, é por isso que eu estava a dizer, gostaria que isso fosse live. Se fosse live, seria uma coisa muito diferente, seria muito bom. Isso poderia ajudar a muitos. Fiquem até o fim, algo que eu quero vos mostrar no fim. E quem chegar ao fim terá bônus. Vejamos, vamos continuar. 14. O conteúdo deve ser visto como um meio e não como um objeto. Veja só que esse exame, quase de número 1 até número 14, só são perguntas relativamente ao texto. Ainda não encontramos parte da gramática. O conteúdo deve ser visto como um meio e não como um objeto. Qual das opções apresenta o sentido desta afirmação? Então, sempre é tentar levar a frase e explicar da outra maneira. Trazer outro sentido, mas trazer outra explicação, mas não perder o sentido da primeira frase. O conteúdo é alheio ao processo. O conteúdo é a meta do processo. O conteúdo não é a meta. O conteúdo é o centro do processo. O conteúdo não é o centro. Porque aqui está a dizer que o conteúdo deve ser visto como um meio. Quer dizer, é um meio de passagem, não é o centro. O conteúdo não é centro. O conteúdo é a parte do processo. Ficamos com a opção A e a opção D. O conteúdo é alheio ao processo. O conteúdo é a parte do processo. Então, aqui está a dizer, o conteúdo deve ser visto como um meio. Então, um meio e não como um objeto, como fosse a coisa principal. Então, não pode ser parte, mas sim pode ser alheio. A palavra alheio explica exatamente o conteúdo deve ser visto como um meio e não como um objeto. Se tu queres certificar isso, pega o seu, leve esta palavra ou esta frase, ou leve a palavra alheio e coloque mesmo na internet, tentar saber o que significa alheio. O conteúdo é alheio ao processo. Quer dizer, o conteúdo deve ser visto como um meio, não como fosse centro. 15. O ensino não pode mais ser visto como transmissão de conhecimento. Então, transmissão de conhecimento não pode ser visto como ensino. Então, vejamos só. Alguém transmite conhecimento e tu achas que é um ensino. Segundo o texto, disse que isso não. Mas tem pessoas que dizem que sim, o ensino é transmitir conhecimento. É por isso que esse texto é expositivo argumentativo. Está a tentar convencer as pessoas. Qual das opções equivale à frase? Então, sempre equivale à frase. Tentar explicar da outra maneira, mas desde que não saia do sentido principal da frase. A. O ensino é unidirecional. Opção A. O ensino é monótono.
O ensino é unidirecional. Unidirecional, o que quer dizer? Unidirecional quer dizer é direcionado só a uma pessoa ou é centralizado a uma pessoa. O ensino é monótono, quer dizer, o ensino é repetitivo. Sempre ensina-se a mesma coisa, e isso não é recomendado. Sempre repetir a mesma coisa, apesar que no ensino e aprendizagem um dos meios usados é a repetição, mas não pode ser monótono. C. O ensino não obedece regras. O ensino só depende do professor. Não pode ser depender só do professor é as outras opções que nós temos aqui. O ensino é unidirecional. Quer dizer, unidirecional é mesmo que dizer o ensino é dependente do professor. O ensino é monótono. Então, o ensino não pode ser só único. O ensino não obedece regras. A opção correta é a opção C. Poucos sabiam que o professor era gago. Como classifica a oração sublinhada na frase? Qual é a oração sublinhada? Que o professor era gago. Então, estamos aí no número 16. Qual é a classificação? Será que é adversativa? Quando é que se diz que uma oração é adversativa? Quando que a oração se diz que é uma oração copulativa? Adversativa é quando se usa mais e. Copulativa. Quais são as orações que se usam copulativa? Integrante, relativa. Essa oração. Vamos ler novamente. Poucos sabiam que o professor era gago. Então, nós estamos a dizer poucos. Quando se diz pouco, é íntegro. Quer dizer, é íntegro, é o conjunto. Poucos sabiam que o professor era gago. Então, esse que pode ser usado como relativa ou integrante. Aqui é integrante porque está-se a referir de poucos. Poucos sabiam. Agora, seria relativa se estivesse a aumentar informações acerca de poucos, mas aqui está-se a falar dos poucos que sabiam. Então, os poucos são os que sabiam. Estamos a falar do íntegro, o todo. Então, a opção certa é a opção C. Número 17. Uma das coisas, como eu vos expliquei, estudarem acerca de preencher lacunas. Então, nós temos aqui as opções. A turma perguntou ao professor, espaço em branco, aceitaria partilhar as suas memórias na aula. Escolhe a opção correta. Então, quando tu encontras esse tipo de texto ou esse tipo de exercício onde há lacuna, tu tens que enquadrar todas as opções e tu perceberás que há alguma coisa que não está a soar bem e há algo que está a soar bem. Peguemos a opção A. A turma perguntou ao professor de que aceitaria partilhar as suas memórias na sala. Aliás, na aula. Veja só aqui que nós temos ponto final. Não temos ponto de interrogação. Então, não temos interrogação. Então, veja só que isso nem combina nem tão pouco. A turma perguntou ao professor de que aceitaria partilhar as suas memórias na sala. Se fosse uma pergunta, até que seria mais ou menos bem. A turma perguntou ao professor de que aceitaria partilhar as suas memórias na aula. Então, se fosse uma pergunta, mais ou menos, mas não seria adequado. A turma perguntou ao professor por que aceitaria partilhar as suas memórias na aula. Aqui também não é uma pergunta, não podemos usar por quê. Se fosse uma pergunta, teria que ser: a turma perguntou ao professor por que aceitaria partilhar as suas memórias na aula. E aqui nós não temos ponto de interrogação. A linha C. A turma perguntou ao professor que aceitaria partilhar as suas memórias na aula. Isso também não combina. A turma perguntou ao professor se aceitaria partilhar as suas memórias na sala. Isso está muito correto. 18. Às vezes estudamos que pouco aprendemos por falha de um método adequado. Qual das opções completa o espaço em branco na frase? E se nós formos a perceber esta frase, antes mesmo que nós
preenchamos ou tentamos enquadrar as opções que nos são dadas. Vejamos só, às vezes estudamos que pouco aprendemos por falta de um método adequado. Então, aqui está a dizer o quê? As pessoas aprendem muito, mas, aliás, estudam muito, mas aprendem pouco. Por que aprendem pouco? Aprendem pouco porque não estão a usar uma maneira certa de aprender. Então, não estão a usar o caminho certo para aprender, ou não estão a usar o caminho certo de estudo. Então, existem caminhos certos de estudo em que tu estudas pouco e aprendes muito. Então, a frase está a tentar nos informar isso. Então, logo, através dessa explicação, somos capazes de encontrar a opção certa. Vejamos, às vezes estudamos bem que pouco aprendemos por falta de um método adequado. Isso está errado. Às vezes estudamos menos que pouco aprendemos. Não. Às vezes estudamos tanto que pouco aprendemos por falta de um método adequado. Isso está muito certo. Quer dizer, aprendemos muito e aprendemos pouco por falta de a melhor maneira de estudo ou o melhor caminho de estudo. 19. Aprendemos, espaço em branco, bem, espaço em branco, partilhamos nossas experiências com orgulho. Identifique a locução consecutiva nas opções. Veja só que eles já nos dão, só por dizer identifique a locução consecutiva nas opções, automaticamente nós já fomos dados a resposta. Temos primeiro, antes de escolher uma opção aqui, nós temos que saber o que é uma locução consecutiva. Então, consecutiva é aquilo em que uma ação é resultado da outra. Quer dizer, o resultado é a consequência da outra. Hoje não fui à escola porque estava doente. Então, isso aqui porque é uma locução consecutiva. Então, uma ação é consequência da outra ação. Então, automaticamente já fomos dado a resposta. Então, tu tens que ser muito atento ao resolver o exame. O exame é muito simples, claro que é. Prontos, quando chega aquele momento de realização de exames, tu ficas aí perplexo, nunca fiz exame de admissão, tudo mais. Como você chega atrasado, essas coisas, mas não faça isso, não precisa se assustar, nem ficar amedrontado, nem triste, nem agitado. Esteja normalmente como fosse uma prova normal, aquela que tu fizeste no primeiro trimestre, segundo, até o fim do ano. Vejamos, aqui nós queremos uma consecutiva, em que uma é consequência de outra. Aprendemos, vejamos aqui, tão como. Aprendemos tão bem como partilhamos nossas experiências com orgulho. Aqui não temos nenhuma consequência nenhuma. Aprendemos tão bem do que partilhamos nossas experiências. Isso aí não é consequência. Aprendemos tão bem quando partilhamos nossas... Isso não é consequência. Não concordo. Aprendemos tão bem que partilhamos nossas experiências com orgulho. Exatamente. Essa é consecutiva. Porque aprendemos tão bem que partilhamos nossas experiências com orgulho. Quer dizer, a pessoa aprendeu de tal forma que se sente à vontade de transmitir o conhecimento que ele aprendeu. Então, a opção correta é a opção D. Esta aí está a transmitir uma consequência. Quer dizer, a pessoa tem o domínio do conhecimento e ele fica à vontade ao transmitir. Aprendeu tão bem que ele sente-se muito livre. Então, a opção certa é a opção D. Quando se diz consecutiva, busque aquilo em que se enquadra como consecutiva. A opção B, aliás, número 20. Estamos quase para terminar. Só nos faltam, estamos na metade. Ainda falta. Então, qual é o processo de derivação irregular associado à palavra? Nós vimos aqui acerca de sigla e vimos acerca de acrônimo. Muita gente não sabe diferenciar entre sigla e acrônimo. Nós vimos aí que sigla é o uso das palavras, é uma abreviatura em que permanece a pronúncia de cada letra, enquanto que acrônimo sai uma palavra. Por exemplo, a abreviação da Organização das Nações Unidas, que se lê ONU, é uma abreviatura, mas logo nós não podemos chamar de sigla, porque é legível, quer dizer, podemos ler. Então,
ONU chama-se acrônimo, enquanto aqui PRM, Presidente da República de Moçambique, ou Polícia da República de Moçambique, é uma sigla, não é um acrônimo. Então, logo, já resolvemos a nossa opção, e a opção C. 21. Qual das alternativas apresenta palavras cujas partes foram associadas para formar a palavra informática? Então, veja aqui, aqui nos facilitaram. Não estão a nos perguntar se a palavra é derivada por aglutinação ou justaposição, mas sim trouxeram a palavra para nós identificarmos quais foram as partes usadas para formar essas palavras. Para quem estudou 11ª classe, a informática fala sobre isso. Informação e automática. Então, a palavra informática provém da palavra informação automática. Não vem nada de informação e programática, não vem sobre informação e tecnologia, nem informação informação e técnica, nem informação e tecnologia. Veja que aqui tu pode se atrapalhar que informática tem a ver com informação e tecnologia ou informação e programática, porque na informática tem programação e na informática tem tecnologia, mas informática é informação automática. Então, é a opção A. Agora, vamos pegar esta palavra, vermos se é formada por aglutinação ou justaposição. Qual seria para ti a formação? Seria formada por quê? Justaposição ou aglutinação? Nós sabemos que justaposição é aquela em que são juntadas duas palavras formando uma, mas as duas não podem perder a leitura toda. Quer dizer, a pronúncia deve manter, não altera nada. Por exemplo, como Costa do Sol. Costa, Sol. Costa do Sol. Então, essa aqui é uma justaposição. Agora vejamos informática. Informação automática. Nós juntamos a palavra informação e automática. Então, se lermos a palavra informática, nós não teremos a palavra informação e automática audíveis. Se fosse justaposição, nós tínhamos que ouvir assim, informação automática. Mas aqui nós estamos a ouvir informática. Então, logo perdemos as duas palavras, só ficamos com a pronúncia de uma. Então, isso chama-se aglutinação. Essa palavra é formada através da aglutinação. Prossigamos. Como eu estava a referir, aqui o objetivo não é te dar a resposta. O objetivo é de te ajudar você mesmo a entender a resposta. Por que nós escolhemos a resposta tal? É por isso que estava a referir aqui que seria muito melhor se fosse live, porque poderia ajudar a muitos. Queria ver se verdadeiramente vocês acertariam ou não. 22. Aprende-as pela ação, de tal modo que o indivíduo aprende pelo que pratica. Que tipo de oração é introduzida pela locução sublinhada? Então, estamos a falar tipos de orações. Nós falamos aqui sobre orações consecutivas, causais, finais, finalidade, muito mais. Então, primeiro, para tu poderes classificar uma oração ou dizer qual é o tipo de uma oração, tu tens que ler a frase e compreender. Se estás a falar de uma causa, se estás a falar de uma consequência, se estás a falar de algo final, se estás a falar de um tempo, se estás a falar de uma condição. Então, daí, se tu percebes se a frase fala da condição, o que é oração? Oração é uma frase qualquer, só que em português chama-se oração, para diferenciar. Oração é uma frase qualquer. Então, aqui tu tens que saber se a frase está a falar de uma condição, é uma oração condicional. Se a frase está a falar de uma consequência em que um ato é consequência da outra, está a falar de uma oração consecutiva. Se está a falar de algo final, é final. Se é de tempo, temporal. Se é de causa, causal. Então, por lá em diante. Mas nós as opções que nós temos é condicional, consecutiva, final e temporal. Mas entendamos primeiro a frase. Aprende-as pela ação, de tal modo que o indivíduo aprende pelo que pratica. Então, se nós formos a ver aqui, é uma consequência.
Aprende-as pela ação. Quer dizer, se tu aprenderes pela ação, é desta maneira que você vai aprender na prática. Isso não é nenhuma finalidade, é uma consequência. Então, vejamos aqui. A linha A, condicional. Essa frase não é condicional. Consecutiva, claramente. Esta aqui é uma consecutiva. Final não é, temporal não é, não se expressa nenhum tempo aqui. Dizer amanhã ou ontem acordei cansado ou hoje está calor, não. Então, esta aqui é uma consecutiva. 23. Conforme o autor aprende-se pela ação. Na frase, a conjunção sublinhada é. Nós vimos aqui tipos de conjunções. Vimos aqui causais, adversativa, integral, relativa, muito mais. A adversativa não é. Conforme o autor aprende-se pela ação. Causal não é uma causa. Aqui não está a falar de causa. Conforme o autor aprende-se pela ação. Comparativa. Aqui não está a comparar nada. Conforme o autor aprende-se pela ação. Explicativa. Claramente está a falar de explicação. Conforme o autor aprende-se pela ação. Então, é uma conjunção explicativa. Atenção, eu quero repisar novamente. Não vos atrapalhe com locuções, não se atrapalhe com orações, não se atrapalhe com essas coisas. É muito simples. Primeiro, entenda a frase. Se tu entenderes a frase, claramente que tu poderás entender. Agora, seria comparativa quando o quê? Quando se dissesse o seguinte: o João aprende como o autor ensina, ou como o autor ensinou e tudo mais. Então, se usasse a palavra como, tanto, aquelas expressões de comparação. Então, aí é que poderíamos entender que aqui está-se a falar de comparação. 24. Vejamos aí 24. O filme era agradável. Como classifica sintaticamente a palavra sublinhada na frase? Aqui eu expliquei muito bem sobre análise sintática. Eu não espero que vocês tenham dificuldade de resolver um exercício simples como este. O que é análise sintática? Na análise sintática nós temos sujeito, aquele que pratica a ação. Neste caso, aqui quem está a praticar a ação é o filme. O filme que é o sujeito. Predicado, nós predicado classificamos como fosse o verbo que demonstra a ação. Então, era é o predicado. Agora, o que nós queremos classificar não é o filme, porque o filme não está sublinhado, não é o verbo era, porque não está sublinhado. Queremos classificar o que está sublinhado. O que está sublinhado? Agradável. Então, nós vimos que na análise sintática encontramos complemento direto, que pode ser chamado de objeto direto, e complemento indireto, que pode ser chamado de objeto indireto, e complementos circunstanciais, termos circunstanciais de tempo, de causa, final, finalidade, temporal, tudo mais. Vejamos só, e nós vimos que os complementos circunstanciais são vistos através dos advérbios, porque existe advérbio de tempo, temporal, interrogativo, tudo mais por lá em diante. Mas aqui, a palavra sublinhada, o que é? Objeto direto? Predicado? Predicado não é, porque aqui o nosso predicado é o verbo. Predicado de sujeito, isso aí não existe, predicado de sujeito. Sujeito não é, sujeito não está sublinhado. O nosso sujeito é o filme, logo é a opção A, é objeto direto, que é complemento direto. Complemento direto é aquele que está ligado diretamente ao verbo, porque o verbo era, ele não é completo sem a palavra agradável. Então, por exemplo, o filme era o quê? Agradável. Então é o objeto direto, porque é o complemento direto, está a completar o verbo era. Nós falamos aqui sobre o verbo transitivos e intransitivos. Então, esse verbo era é um verbo transitivo. Por quê? Porque depende de uma transição. Aliás, precisa de algo para lhe completar. Então, a opção A está certa.
25. O professor e os alunos pareciam. Lacuna, na sala de cinema. Qual a opção adequada para completar a frase? Esse tipo de frase é muito fácil. Aqui estamos a falar sobre concordância verbal. Você não vai dizer o João, por exemplo, vamos tentar procurar aí uma frase de concordância. Uma frase de concordância muito simples. Por exemplo, dizer o seguinte: o João eram bom. Veja só que isso não há nenhuma concordância verbal. O João está no singular. Eram é o plural. Então não há nenhuma concordância entre o nome e o verbo. Porque para estar em concordância, o nome que está no singular, o verbo também tinha que estar na primeira pessoa do singular. Então tinha que ser o João era bom. Então é assim como se diz concordância verbal. E nós estamos neste caso de concordância verbal. E veja o que é que eles fizeram neste exame. Atenção, o exame é muito simples, só que eles tentam colocar a frase de uma maneira atrapalhante, mas você não pode se atrapalhar com isso. A professora e os alunos pareciam, até que aqui nós já temos a resposta. Pareciam. Eles pareciam. Já está na terceira, aliás, exatamente na terceira pessoa do plural. Então, a professora e os alunos pareciam. Agora, aqui, se tu não fores atento, vai se atrapalhar por causa do primeiro sujeito que eles usaram, a professora. Porque aqui nós temos sujeito composto. A professora e os alunos são dois sujeitos. Então, são sujeitos compostos. A professora e os alunos pareciam. Aqui não pode ser a professora e os alunos pareciam, porque começou com professora. Não. Por estarem ambos juntos, logo o verbo a concordância que deve se usar é pareciam. É como que num conjunto de mil, imaginemos de mil pessoas, onde 1000 são mulheres e um é o homem. Sempre diz-se homens. Então vocês usa-se como a terceira pessoa do plural. Então eles, não se diz elas. Então diz-se eles. Então a professora e os alunos pareciam quieta. Então se tu não prestares atenção aqui, tu vais usar quieta porque começou com a palavra professora. Não. Deve haver concordância verbal. A professora e os alunos pareciam quieta. Seria quieta se fosse a professora e os alunos pareciam quieta. E isso não combina, também está muito errado. A professora e os alunos pareciam quietas. Não é quieta. Pareciam quietas. Isso está muito errado por causa da professora e os alunos. Os alunos está no singular, está no masculino. Então não pode ser quieta. A professora e os alunos pareciam quietos. Muito errado. A professora e os alunos pareciam quietos na sala de cinema. Isso está muito certo. Esta frase aqui é muito assim atrapalhante, mas é fácil. Então ficamos com a opção D. 26. Vi um homem, os filhos... são duas frases. Vi um homem, os filhos do homem eram felizes. Que opção equivale à junção das duas frases? Então, qual dessas frases que nós podemos ler e ver que verdadeiramente esta está bem enquadrada? Vi um homem cujos filhos eram felizes. Vi um homem cujos os filhos eram felizes. Vi um homem com filhos felizes. Vi um homem que os filhos eram felizes. Opção gramaticalmente muito certa é A. Vi um homem cujos filhos eram felizes. Aqui está bem formulado. 27, vejamos.
também é a mesma situação. Ontem fui ao Hospital Central de Maputo, HCM. Aqui é uma sigla, não é acrônimo. Ontem fui ao Hospital Central de Maputo. No Hospital Central de Maputo fui bem tratado. Qual das opções equivale às frases? Ontem fui ao Hospital Central de Maputo, de onde fui bem tratado. De onde fui bem tratado? Opção B. Ontem fui ao Hospital Central de Maputo, de que fui bem tratado. Está muito distante. Ontem fui ao Hospital Central de Maputo, que fui bem tratado. Que fui bem tratado? Muito errado. Ontem fui ao Hospital Central de Maputo, onde fui bem tratado. Onde fui bem tratado. Advérbio de lugar. Onde fui bem tratado. É a opção D que nós ficamos com ela. Muito certa. 27, vamos para 28 e estamos na última página. Então estamos aí quase para terminar. Ainda estamos com lacuna. Estamos com lacuna. 28. O aluno, nome não consta da lista, deve se retirar da sala. Identifica a opção que se ajusta à frase. O aluno cujo nome não consta da lista deve se retirar da sala. Opção A. O aluno onde nome não consta da lista deve se retirar da sala. Isso está muito errado. O aluno que nome não... Muito errado também. O aluno que nome não consta... O aluno que nome não consta... Muito errado. Opção A é que está certa. O aluno cujo nome não consta da lista deve se retirar da sala. Aqui é só questão de gramática. A Ana separou-se com... Aliás, vamos ler a primeira frase. A Ana separou-se, lacuna, colega na paragem. Qual é a opção adequada para a frase? A Ana separou-se com a colega na paragem. Essa expressão separou-se com a colega está certa, mas não está certa porque não está certa gramaticalmente. Está errada. Então, separou-se com a colega? Não. Separaram-se aonde? Na paragem. Então não podemos usar esta. A Ana separou-se da colega. Muito correto. A Ana separou-se da colega na paragem. A Ana separou-se de colega. Pela colega não. É a opção B. A Ana separou-se da colega na paragem. De tudo o que não te faz bem. De tudo o que não te faz bem, aparta-te. Péssimas companhias. Identifique a preposição adequada para completar a frase. Para tu perceberes, quando estamos a falar de preposição, assistam os vídeos de preparação da 12ª classe português. Primeira parte, segunda, terceira e até a última. Vai vos ajudar muito. Vão encontrar as preposições. As preposições têm coisas que lhe completam. Então, aqui, aparta-te com, aparta-te em, aparta-te por. Isso não completa, aparta-te de. Então, aparta-te do, aparta-te da. Por exemplo, aparta-te do João, porque ele é uma má companhia. Não, aparta-te com o João, porque ele... isso está muito errado. Então, a opção certa nós ficaríamos com a opção B. De tudo o que não te faz bem, aparta-te de péssimas companhias. Então, esse aparta-te, ele é bem... essa preposição é bem juntada com a preposição de. Então, aparta-te de péssimas companhias. A medida, aqui medida é regra. A medida permitiu afastar, lacuna, instituição, péssimos comportamentos. Então, aqui está-se a falar que a medida que eles colocaram na instituição permitiu com que afastasse
comportamentos gerados. Por exemplo, temos questões de escolas. Nas escolas existe aquilo que se chama regulamento da escola. Nas universidades também tem isto, em muitos lugares. Então, à medida que eles tomaram esse regulamento que eles elaboraram, fez com que tirasse afastasse maus comportamentos na instituição. Então, que opção melhor ajusta a frase? A medida permitiu afastar a instituição péssimos comportamentos. Isso está muito errado. A medida permitiu afastar a instituição. A medida não afastou a instituição. Não. A medida afastou as pessoas, ou afastou os comportamentos gerados. Então não pode ser a. A medida permitiu afastar da instituição péssimos comportamentos. Muito correto. Então a medida permitiu afastar da instituição péssimos comportamentos. Então essa é a medida que permitiu afastar péssimos comportamentos da instituição. Ficamos com a opção B. Está muito errado. 32. As aulas de português eram simples e rigorosas. Que figura de estilo foi empregue na frase? Figura de estilo. Acho que a última aula que nós vimos aí falava acerca de figuras de estilo. Vimos a hipérbole, vimos personificação, vimos ironia, vimos exatamente ironia, vimos ironia e tudo mais. E temos aqui antítese, hipérbole, interrogação, personificação. Vamos começar daqui. Personificação. O que é personificação? Personificação é levar características humanas a semelhar a objeto. Nós vimos um exemplo aí onde dizia o sol sorria. Então, o sol não pode sorrir. Então, o sol acabou tomando características humanas. Isso chama-se personificação. Mas será que é o que nós temos aqui? As aulas de português eram simples e rigorosas. Não tem nenhuma característica humana. Interrogação. Interrogação é pergunta. Não tem nenhuma pergunta aqui. Hipérbole. As aulas de português eram simples e rigorosas. Hipérbole é exagero da realidade. Nós vimos um exemplo onde via estou a morrer de fome. Então, não é que literalmente a pessoa esteja morrendo de fome, mas está a tentar transmitir a intensidade da fome que a pessoa tem. Mas será que é o que está a acontecer aqui? As aulas de português eram simples e rigorosas. Não é isto. Antítese. Antítese é como aquela questão que nós vimos aqui, onde vimos um exemplo onde dizia o seguinte: muito bom, ou que bom, perdi as chaves. Então, aqui há um contraste. Não se esperava que a pessoa que disse muito ou que bom, depois dissesse perdi as chaves. Esperava dizer algo melhor, ou que bom, ganhei alguma coisa, que bom, já terminei a escola, ou que bom, já tenho o meu certificado da universidade. Então, o que nós temos aqui é a antítese, é exatamente isso, está a contrariar as coisas. As aulas de português eram simples e rigorosas. Como é que as provas, ou como é que as aulas podem ser simples e serem rigorosas ao mesmo tempo? Então, isso chama-se antítese. A opção certa é a opção A. A aula de hoje estava um episódio digno de cinema. Identifique a figura de estilo na frase. Acabei de explicar de personificação. Personificação, características humanas, atribuído a objetos ou seres, ou coisas por aí. Então, vejamos aqui. A aula de hoje estava um episódio digno de cinema. Não há personificação nenhuma. Interrogação, não há nenhuma interrogação. Exclamação. Exclamação é admirar. Espanto tem a ver com emoção. Não há nada de emoção. Hipérbole é exagerar a realidade. Como acabei de dar o exemplo que estou morrendo de fome. Não é que a pessoa esteja morrendo de fome literalmente, mas é uma maneira de querer transmitir a intensidade, fazer perceber qual é o nível da fome que a pessoa acaba aí tendo ou sentindo. A aula de hoje estava um episódio digno de cinema. Então, quer dizer, ele estava a tentar transmitir que a aula estava muito boa, até que ele sentiu-se divertido.
Então, é exagero da realidade, hipérbole. Não que literalmente as aulas fossem um episódio de cinema, mas sim as aulas eram agradáveis. Então, ficamos com a opção B, hipérbole. Estamos quase para terminar. Estamos no 32, vamos para 33. Aliás, estávamos no 33, vamos para 34. Uma ficha de leitura é um instrumento de uso exclusivamente. Ficha de leitura é usado aonde? Exclusivamente com os médicos, de uma maneira implícita, coletiva ou acadêmico. Claro que é acadêmico, porque a ficha de leitura tem a ver com estudo. Então, estudo está ligado com coisas acadêmicas. Isso é na escola, na universidade, no ensino secundário, em qualquer lugar, há uma ficha de leitura. Sempre o professor dá uma ficha de leitura. Então, isso chama-se, está mais exclusivamente para a área acadêmica. Qual dos elementos pertence à ficha de leitura? Qual dos elementos? Autor, bibliotecário, leitor ou revisor? Aqui, bibliotecário, autor e revisor. Qual dos elementos pertence à ficha de leitura? Claro que é o leitor. Não pode ter uma ficha de leitura sem que haja um leitor para lê-la. Que alternativa contém uma frase gramaticalmente correta? Não vi-lhe na festa. Não vi-o na festa. Não o vi na festa. Não lhe vi na festa. Qual das opções gramaticalmente está correta? Qual das opções está gramaticalmente correta? Não vi-lhe na festa. A opção gramaticalmente correta. Não o vi na festa. Não lhe vi na festa. Não vi-o na festa. Então, ficamos aí com não vi-lhe na festa. Não vi-lhe. Não. Não vi-o na festa. Não o vi na festa. É a opção C. Não o vi na festa. Fenhane João Batista H. História décima classe, segunda impressão, Maputo, Dinami 2000. Como se designa o elemento sublinhado nesta referência bibliográfica? Então, nós estamos a falar sobre referência bibliográfica. Referência bibliográfica, primeiro nós encontramos o autor. O autor é este aqui, Fenhane, letra maiúscula, e temos o João Batista. Então, temos aí dois autores. Na referência bibliográfica também temos que encontrar título. O nosso título é este, História 12ª classe. Temos que encontrar a edição, que é essa aqui, segunda impressão. Temos que encontrar a editora, Dinami, e o ano, 2000, e o local, Maputo. Então, numa referência bibliográfica nós temos que ter isto tudo. Então, a coisa que está sublinhada, como é que se chama? Nós acabamos de ver que isso aqui é um título. Então, vamos procurar para o título das opções. Opção C. Opção C é a opção certa. 38. Estamos muito quase para terminar. A ficha de leitura pertence a que tipo de texto? Didático, dramático, de pesquisa de dados, expositivo ou explicativo? Expositivo, explicativo não, pesquisa de dados não, dramático, ficha de leitura pertencer a drama, teatro, nem faz sentido, mas sim didático, porque é exclusivamente instrumento acadêmico. Quem é o autor da obra Cela 1? Quem é o autor da obra Cela 1? 39. Quem é o autor da obra Cela 1? Então, o autor da obra Cela 1, a linha A. Calane da Silva, José Craveirinha, Noêmia de Souza ou Virgílio Ferreira. Sem nenhuma dúvida,
é opção B, José Carveirinha. O último exercício, vamos aí, esse foi um bônus mesmo que eles deram, um bônus muito simples, fala sobre a língua. Então muita gente tem confundido a palavra dialeto, não sabe o que quer dizer dialeto. Pensa que dialeto é uma língua materna. Muita gente confunde entre dialeto e língua materna, língua oficial e tudo mais. Então aqui estamos a falar diretamente sobre as línguas. Então eu quero vos dar quero vos dar uma explicação relativamente às línguas. Quando é que se diz que uma é dialeto, quando é que se diz que é língua materna, quando é que se diz que é segunda língua, ou quando é que se diz que é língua oficial, quando é que se diz que é língua de ensino. Então, em português existem essas variedades. Antes de que nós respondamos primeiro esta pergunta, eu quero trazer a explicação para que quando eu explicar, logo que estivermos aí a ler as opções, tu já saber qual para tu poderes perceber qual é a opção certa neste caso. Então, primeiro, vamos pegar o que é dialeto, saber o que é dialeto. Vou remover isto. Então, para que vocês saibam o que é dialeto não é língua materna. Dialeto não é língua materna. Mas se língua materna pode ser dialeto. Então, dialeto não pode ser língua materna e língua materna pode ser dialeto. Qual é a definição de dialeto? Dialeto é a variação da língua de acordo com a região. Esta é a definição muito correta. Dialeto não é língua materna. Não. Muita gente pergunta, qual é o seu dialeto? Não pode fazer essa pergunta. Essa pergunta está muito errada gramaticalmente. Então, a pergunta certa, qual é a sua língua materna? Não é qual é o seu dialeto, porque dialeto é a variação de língua de acordo com a região, regionalmente. Vejamos só, deixa eu dar-te um exemplo. Por exemplo, aqui em Moçambique, em Maputo, tem uma língua chamada, temos os marongas, tudo mais. Mas se formos a perceber, se formos afastar um pouco para Gaza e Inhambane, há um entendimento entre maputenses, os de Gaza, assim como Inhambane. Então, esta é uma variação de língua. Então, essa variação chama-se dialeto. Quer dizer, os maputenses entendem-se com os guitongas, que são esses de Gaza e Manhambanes. Então, sendo assim, há uma pequena diferença quando se pronuncia. Há uma identificação, dizer, não, esse está a falar é um maputense. Por quê? Por causa da palavra que eles usam. Por exemplo, qual das palavras eu poderia pegar e dar como exemplo? Não consigo me lembrar uma palavra aqui que eu poderia dar como exemplo. Por exemplo, a Shirami. Então, Shirami quer dizer filho, aliás, frio, Shirami. Mas tem outro que dizem Shizami. Então, esta variação que se diz dialeto. Dialeto está aí. Dialeto não é língua materna. Então, esqueça a partir de hoje dizer que dialeto é uma língua materna. Não é. Dialeto é a variação da língua. Eu vou dar o exemplo do caso de Exuabo. Exuabo, se tu fores para Maganja, ele é diferente como se fala na cidade mesmo de Quilimane. Qual é o exemplo que eu poderia tomar aí? Qual é o exemplo que eu poderia tomar? Estou a me esquecer. Então, este mesmo. É como português, Moçambique e Brasil. Também há uma variação. Então, esta variação da língua de acordo com a região chama-se dialeto. Agora, vamos tomar o que é língua materna. A língua materna é a primeira língua que o indivíduo tem contato. A língua materna é a primeira língua que o indivíduo tem contato. Tomemos o exemplo de Maputo. Imaginemos que uma criança em Maputo nasceu na cidade da Baixa. Nascendo na cidade da Baixa, o primeiro contato da língua que terá é o português. Se tu fores a verificar,
para pessoas da cidade de Maputo, tem pessoas que não sabem falar nem Xangana, mas nasceram em Maputo, só dominam a língua portuguesa. Por quê? Porque não tiveram contato com a língua Xangana. Mas tem os que estão mais um pouco indo para Esquelene, por lá em diante, saindo um pouco da cidade, dominam mais a língua Xangana. Então, assim sendo, o dialeto é a primeira língua que a pessoa tem contato com ela. Então, muita gente tem confundido, pensar, pronto, você nasceu no lugar e a sua língua materna é essa. Não faça isso. Língua materna é a primeira língua em que a pessoa tem contato. É como na cidade de Climane, também isso acontece. Não que todos a língua dele ou língua materna de todos os zambesianos seja Chuabo. Não faça isso. Cada um tem uma língua em que ele primeiro tem contato quando nasce. Então, isso chama-se língua materna. E língua materna é chamada de primeira língua. E temos a língua oficial. A língua oficial é aquela que é usada em instituições públicas em todo o país. E existe língua de instrução que é usada para transmitir conhecimentos, tudo mais. Então, aí ficou a dica, tu tens que saber diferenciar entre língua materna e dialeto e língua oficial. Então, aí ficou, não pode dizer que, por exemplo, Maputo, todos os maputenses ou todos que nascem em Maputo, a sua língua materna é Xangana. Estás muito errado. Tem pessoas que nascem em Maputo que nunca tiveram ou não têm contato com a língua Xangana. É possível, sim, isso é verdade. Eu assisti um caso de um colega quando nós estávamos a fazer o IFP. Ele não tinha o domínio desta língua Xangana, porque ainda que ele tenha nascido e vejamos só, no IFP só era admitido entrar com 18 anos. Então, se calhar ele esteja nos 19, 20 ou 21. Então, veja só que ele não teve contato. Então, língua materna é aquela língua primeira que a pessoa tem contato. Então, não pode se concluir que em Maputo, todos, a língua materna deles é Xangana. Não faça isso. Então, já tens aí, é que às vezes as pessoas falam as coisas sem saber, mas depois de ter o conhecimento, não se repete o que vinha repetindo. Vejamos aqui, vamos já responder a nossa última pergunta. A diversidade da língua portuguesa dá lugar à variedade dialetais. Dialeto veja só, aqui está-se a falar da diversidade. Então, diversidade portuguesa dá lugar a variedades de dialetais. O que é dialeto? Dialeto, a linha A, língua materna de um indivíduo. Muita gente pensava que dialeto é língua materna do indivíduo. Logo, tu já estaria gerado aí. Na opção A, já terias perdido 0,5. Se era para ter, por exemplo, imaginemos, terias aí 14,5 para arredondar para 15. Logo, já estarias no 14. Então, veja só, é muito importante ver esses aspectos. Então, este é o bônus que eu queria vos dar no final do vídeo. Então, a dialeto não é isto, não é língua materna. Eu expliquei que dialeto não é língua materna. Língua materna é a primeira língua que a pessoa tem contato com ela. Opção B, língua não oficializada de um país. Isso não é a definição de língua dialeto. Uma vez nós estamos a falar de variações de língua, vejamos só que em Moçambique a língua oficializada é português, mas a língua portuguesa varia também. Então, essa definição é muito errada. A linha C, uniformização regional da realização de uma língua. Uniformização é mesmo que oficialização. Uma língua uniforme é oficial, quer dizer, é usada em todas as instituições públicas. Então, essa opção também está errada. Variação regional da realização de uma língua, essa é muito correta. É uma variação regional da realização de uma língua. Então, espero que tenha ajudado bastante. E nós terminamos aí com a preparação, aliás, com a resolução, com este guia muito simples. É um guia instrutivo, não é um guia que te dá resposta apenas. Número 9, a linha B, número 5, não, eu não gosto de fazer, como vocês viram no texto,
que o objetivo de ensinar não é de transmitir a mensagem como fosse uma caixa. Aí a pessoa não aprende, apenas só ouve. Então, o objetivo é deixar o aluno descobrir por si mesmo. Então, é por isso que eu estava a explicar aí acerca do dialeto, língua materna e língua oficial, para que tu possa resolver esse exercício com facilidade. Então, caso alguém esteja a assistir esse filme, aliás, desculpa, esse vídeo, e tenha um amigo mais próximo, então partilhe, deixe seu comentário. Algo te inquieta relativamente às respostas, também deixe seu comentário. E deixe também umas bases que defendem este assunto que te inquieta, porque não pode só trazer inquietação sem nenhuma base. E caso queira, nós também poderemos disponibilizar aqui a resolução dos outros exames, como caso de português da universidade, estamos a falar o P, o IM, podemos pegar aí o P 2022, o EM 2022, para nós trazermos também a mesma resolução igual e poderá vos ajudar bastante. Então, esperamos que tenhamos ajudado bastante e boas provas para todos. Então, aqui vocês estão bem preparados, tiveram a explicação e aqui estão a ter a resolução do exame de 2023 e isso vos ajudou bastante. Então, até a próxima, partilhem o vídeo com os outros mais próximos. Sabemos que muita gente está à busca deste tipo de conteúdo. E até mais. Goodbye.